Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao programa Reavivados por Sua Palavra, estudando o capítulo 17 de Jeremias. Vale lembrar que Jeremias foi o profeta escolhido por Deus para advertir o povo de Israel, especificamente Judá, sobre os seus pecados, sobre o juízo vindouro sobre eles, se não se arrependesse dos caminhos maus que vinham seguindo. E nós sabemos que o que aconteceu foi que o povo de Israel acabou sendo feito cativo e ficou pelo menos 70 anos afastado da sua pátria. Então, Jeremias 17 é um capítulo riquíssimo, daria para nós tirarmos daqui pelo menos 3 grandes sermões, mas por questão de tempo, eu vou me deter em alguns poucos versículos da primeira parte do capítulo 17, ok? Eu começo lendo o versículo de número 1, que diz o seguinte: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Jeremias queria aqui dar a ideia de que o pecado de Israel estava tão enraizado neles que era como se fosse uma gravação numa pedra feita por um ponteiro de ferro. Quando você marca uma pedra com essa técnica, aquilo fica por muitos e muitos anos. Aquilo não se apaga facilmente. E o pecado de Israel estava tão enraizado no coração deles que Jeremias usou essa ilustração para dizer para eles que quão grave era a situação deles. E aí eu leio o versículo de número 4, que diz assim: Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra em que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Ou seja, a consequência do pecado de Israel era culpa dele mesmo. Não era vontade de Deus castigar o seu povo, mas em virtude do seu pecado, da obstinação no pecado, é que Deus então faria com que sua ira se manifestasse contra o povo. Então a culpa era deles mesmo, não era a vontade de Deus, mas era consequência do seu próprio pecado, da sua própria vontade. Eu continuo lendo agora o versículo de número 5, que diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não precisa dizer muita coisa, Quando nós confiamos nas nossas próprias forças, deixamos Deus de lado, nós com certeza vamos cair. A força não está em nós, a força está em Deus. E nós temos força quando estamos ligados a Deus. Se não nos mantivermos ligados a Deus, com certeza cairemos, seremos fracos. Então aqui a Bíblia diz claramente, o profeta Jeremias diz: Maldito o homem que confia em si mesmo, que confia no próprio homem, por apartar o seu coração do Senhor. E eu quero continuar lendo agora para vocês o versículo de número 9, que vai na mesma linha, que diz o seguinte: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. A Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Então é enganoso. A gente não pode confiar no nosso próprio coração. Nós temos que confiar sim no Senhor, fazer do Senhor a nossa força, e não querer confiar em nós mesmos, nos nossos poderes, na nossa força, no nosso saber. Isso de nada adianta, ok? Quero ler ainda o versículo 10, que diz o seguinte: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus conhece o nosso coração. Não há nada que nós possamos esconder de Deus. Nós podemos esconder do nosso próximo, dos nossos familiares, da nossa igreja. Nós podemos esconder da sociedade, mas de Deus ninguém esconde nada, porque Ele diz aqui: Eu esquadrinho o coração. E eu quero finalizar então a meditação desta manhã com o versículo de número 7, que diz o seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, antes ele disse: Maldito o homem que confia no homem, enganoso é o coração. Mas no versículo 7 ele diz: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Que nós, nesta manhã, possamos fazer do Senhor a nossa esperança.
e que possamos confiar nossa vida inteiramente nas mãos de Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração por você, meu irmão, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.